Olá pessoal, tudo bem? A gente vai tratar de um assunto hoje que as pessoas têm muita curiosidade, que é a questão do sonho. Mas o sonho é um fenômeno que só acontece quando a gente está dormindo, obviamente. Então, a gente tem que tratar a questão do sono e do sonho. Uma coisa é consequência da outra. Existe uma ciência chamada, não sei se eu poderia exatamente dizer, do seu ponto de vista ortodoxo, que é uma ciência, mas estudos de uma coisa chamada projeciologia. A projeciologia é a projeção da consciência além do corpo físico. É a possibilidade que você tem de se deslocar do seu corpo físico até determinados pontos, onde você pode, inclusive, se emancipar para outros espaços sem sair do mesmo lugar. Em linha muito sintética, ou em síntese, a projeciologia trata do que a gente chama na doutrina espírita de emancipação do corpo espiritual ou da alma. E esse fenômeno, ele acontece em determinadas circunstâncias, em algumas circunstâncias que a gente acaba estudando aqui na doutrina espírita. Por que eu comecei, para falar de sono e sonho, a falar de projeciologia, de projeção da consciência, de deslocamento do corpo espiritual para outro espaço físico sem que o físico saia do lugar? É que o ser humano, ele precisa, do ponto de vista físico, ele precisa, durante um certo tempo de atividade, e todo mundo sabe disso, descansar. O próprio organismo reclama esse descanso, na medida em que você, depois de muitas horas acordado, passa a ter sono, e esse sono vai ficando cada vez mais pesado, até que pode se tornar insuportável, de que você se mantenha acordado e você acaba adormecendo. Esse fenômeno tem uma origem biológica. O corpo necessita de refazimento das energias através do repouso. E esse refazimento celular se dá exatamente com o estado em que o corpo entra em descanso. Só que acontece um determinado fenômeno na hora que essas coisas acontecem. É que o corpo espiritual, ele não tem, como o corpo físico, a necessidade da reposição dessas energias diretamente, porque ele não sofre desgaste como sofre o corpo físico. Mas eu disse em outros vídeos que há uma ligação a nível molecular entre os dois corpos. Quando você sai do estado de vigília, portanto o estado em que você está atento, com os seus órgãos sensoriais funcionando, percebendo tudo que acontece ao seu redor, para o estado de repouso, que é o sono, os laços que prendem os dois corpos se afrouxam, né? Isso possibilita que você, lá na projeciologia diz, a sua consciência, se emancipe do corpo, se separe parcialmente do corpo e vá produzir alguns resultados que a gente vai aqui tentar analisar. Muito provavelmente não vai dar tempo no único vídeo, mas a gente vai tentar explicar para vocês como que isso efetivamente acontece. Bom, uma vez em repouso, a gente aprende aqui na doutrina espírita que ocorre um fenômeno chamado desdobramento do sono. O desdobramento do sono significa, literalmente, que o espírito sai do corpo físico parcialmente, ele não sai totalmente, porque senão seria o fenômeno da morte, né? Há um desligamento parcial, e aí a criatura entra na dimensão espiritual. Quando eu digo a criatura, é você mesmo que está descansando, quer dizer, o seu corpo está descansando, mas você entra na dimensão espiritual, e aí muita coisa pode acontecer, mas muita coisa mesmo. Você pode ir para outros lugares, você pode encontrar outras pessoas, você pode conversar com pessoas que estão igualmente como você, no mundo físico, mas desdobrados pelo efeito do sono. Você pode encontrar com pessoas que estão, de fato, na dimensão espiritual, totalmente desligadas da dimensão física,
o que seriam espíritos desencarnados, portanto, sem o corpo de carne. Você pode encontrar pessoas agradáveis, você pode encontrar pessoas desagradáveis, e aí você pode realizar uma série de situações boas, mais recomendáveis ou não recomendáveis, dependendo muito do que você é, do que você pensa e do que você deseja. E, portanto, este assunto é muito, mas muito complexo, porque há muitas variáveis que interferem nessa situação. Vamos apenas agora tentar estabelecer a relação dessas atividades que você faz desdobrado no sono, muitas vezes que você não lembra quando você retorna ao corpo físico, mas vamos observar que essas atividades vão trazer para você alguns resultados e que muitas vezes podem interferir naquilo que se chama, ou até mesmo se transformar naquilo que as pessoas chamam de sonho. O que é efetivamente um sonho? Levando em consideração todas essas variáveis, há muitas coisas que podem ser consideradas nessa situação. A primeira delas é que um sonho pode ser a busca de um determinado aspecto, de um determinado fato, de uma determinada situação no seu campo de memória. Você tem armazenado, tanto no seu cérebro como no seu próprio perispírito, informações que dizem respeito a você, não só deste momento em que você está vivendo um período no mundo físico, mas também momentos que antecederam esse momento físico, mas de outros momentos físicos, e que estão registrados numa coisa que os espíritos dizem que chama-se campo de memória. Muitas vezes você, em desdobramento do sono, livre, portanto, das amarras do corpo físico, a sua sensibilidade, o seu campo sensorial, ele é muito ampliado. E aí você consegue acessar, dependendo das circunstâncias e da situação, algumas lembranças que você possa ter no seu campo da memória, que podem ser atuais e podem ser mesmo do passado. Você pode encontrar pessoas, você pode interagir com pessoas, como eu disse anteriormente, você pode sair e ir a lugares e voltar para outros lugares, enfim, você pode fazer um monte de coisa. Você pode também estar impressionado a nível mental com algum fato marcante do seu dia a dia. Por exemplo, a presença de um acidente grave, a presença de um assalto, de uma catástrofe, de algo que lhe impactou a nível emocional. E isto também está disponível no seu campo de memória. E você também pode ter acesso a esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Efetivamente, todos nós, na esmagadora maioria, nos desdobramos por efeito do nosso sono noturno. O nosso corpo fica lá no processo de refazimento das energias e o espírito sai para poder fazer todas essas incursões, vamos dizer assim, as mais variadas possíveis. Quando você retorna, que já completou o ciclo necessário para a sua recuperação corporal, muitas vezes o organismo vitalizado já reclama o retorno do espírito, que acaba se dando, e aí você desperta para um novo dia, vamos dizer assim. Se você lembra o que você fez, ou se vem à sua mente alguma outra informação, você recorda que sonhou. Se você não lembra, não significa que você não tenha feito nada. Simplesmente por alguma razão, você não conseguiu ter acesso a essas informações daquilo que você andou fazendo aí na dimensão espiritual. Mas às vezes pode acontecer de você lembrar tanto do que você fez, como alguma coisa que você tem na sua memória, como algo que possa ter impressionado, e aí quando une todas essas coisas, você tem um sonho sem sentido. Pode acontecer também de você ter trechos do que você fez, por exemplo, você pode ter se deslocado a um local
depois foi a outro, depois foi a outro, depois foi a outro. Só que aí vem a lembrança do primeiro momento e do último. E aí você une os dois, primeiro e último, mas faltam os momentos intermediários, e aí isto aqui, unido a isto, que é o que você tem na lembrança quando você recorda, não faz sentido. Então é possível, por exemplo, que você esteja sonhando que você está descendo no bondinho do Pão de Açúcar, e quando você chega lá embaixo, que você sai do bondinho, você está na praia da Ponta Negra. Porque essa conexão foi interrompida por alguma razão. Como a gente sabe que nada acontece por acaso, muitas vezes o acesso a essas informações, elas podem te servir para alguma coisa ou não. Então, há alguns mecanismos em torno disso tudo é que vão determinar o que é preciso, o que pode, o que não pode, o que efetivamente tem algum resultado prático para a sua lembrança. E aí a gente começa a decifrar o enigma do sonho. O sonho, portanto, pode ser um conjunto de informações fragmentadas, pode ser uma determinada ação com meio, início e fim. E aí esta ação, lembrada no começo, meio e fim, fazendo sentido, é algo que você acessou e teve permissão, muito provavelmente, pelos mecanismos que cuidam da sua evolução, para que você tivesse essa informação e entendesse isso, e algumas outras coisas que a gente vai tratar no próximo vídeo. Há no nosso comportamento alguns mecanismos que nos controlam perante a sociedade, e que muitas vezes, no estado de sono, a gente se liberta e sai fazendo algumas coisas aí que podem ser boas e até preocupantes. Mas eu vou conversar com vocês sobre isso no próximo vídeo, a respeito do sono e do sonho. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.